Bom, vamos lá, pessoal. O primeiro conceito que a gente vai retomar é o conceito de movimento. Então, o que é movimento? Movimento é a variação de posição espacial de um objeto ou um ponto material em relação a um referencial no decorrer do tempo. Muito importante da gente lembrar de referencial, porque dependendo do referencial que a gente adote numa situação, o ponto pode estar ou não em movimento. Bom, agora a gente vai falar de posição. A posição de um ponto material ou de um corpo é o lugar em que o móvel ocupa em relação ao referencial adotado. Então, eu tenho uma trajetória, eu começo no meu espaço, por exemplo, o meu espaço 0, eu andei 2 metros, aquela é a minha posição. Se eu andei 5 metros, aquela é a minha posição. Outro conceito muito importante e que a gente precisa tomar cuidado para não confundir com a posição é o deslocamento. O deslocamento é a posição em que o móvel ocupa, ele é a variação da posição que o móvel ocupa no final do movimento. Então, por exemplo, eu estava no quilômetro 10, eu andei até o quilômetro 50. Qual foi o meu deslocamento? O meu deslocamento é a minha posição final menos a minha posição inicial, ok? Outro conceito é o intervalo de tempo. O intervalo de tempo é o tempo transcorrido entre o instante final e o instante inicial. Isso a gente cansou de discutir na sala de aula. Eu saio da minha casa 7 horas da manhã. Eu chego na escola 7h20. Qual foi o tempo, o intervalo de tempo desse percurso? 20 minutos. É o tempo final menos o tempo inicial. Agora nós vamos falar sobre a velocidade média. A velocidade média é determinada pela razão entre o deslocamento e o intervalo de tempo. O que isso significa? A razão entre o deslocamento é a variação do meu espaço pela variação do meu intervalo de tempo. Então, por exemplo, eu comecei uma corrida, eu corri 40 metros durante 8 segundos. Qual foi a minha velocidade? 40 dividido por 8, que é igual a 5. O último conceito que a gente vai ver é a aceleração média. A aceleração média, ela é a razão entre a variação da velocidade sobre o intervalo de tempo. Bom, eu vou deixar aqui 4 exercícios para vocês estarem